Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui juntos, né? Para a gente estudar a Revista Espírita de Allan Kardec, rogando a Jesus que Ele nos abençoe na manhã de hoje e nos oriente, nos inspire no nosso estudo dessa manhã. Então, dando prosseguimento ao estudo da Revista Espírita, hoje nós vamos estudar uma comunicação que Kardec recebeu, que está na Revista Espírita de março de 1861. É um comunicado obtido pelo Sr. R., né? Ele lembra que Kardec não tinha o costume de declinar o nome dos médios, né? Na cidade de Molu. E o título é A Lei de Moisés e a Lei do Cristo. É interessante essa mensagem, porque a pessoa que escreveu para Kardec, esse médium, né, ele se diz israelita, né, mas é médium. Então, para ele, a comunicação com os espíritos, a gente vai ver pelo texto que é alguma coisa bem natural para ele, né? E ele faz alguns questionamentos, porque ele, baseado na religião dele, né? Só que ele ouvia lá de Kardec, o que já tinha de conteúdo do Espiritismo em 1861, né? Já tinha o Livro dos Espíritos e o Evangelho, né? Então ele ouvia falar sempre sobre Jesus, né? Então ele questiona, comparando com a lei de Moisés, segundo as crenças dele. Mas ele questiona não é a Kardec, ele vai questionar ao amigo espiritual dele, né? Ele faz as perguntas e aí o amigo respondeu e ele então enviou essa resposta para Kardec. Muito interessante esse texto, né? Então vamos lá. Ele fala assim: inicialmente devo dizer-vos que professo o culto israelita e naturalmente sou levado às ideias religiosas nas quais foi educado. Então, ele traz os conceitos da religião que ele abraçou, né, sendo israelita. Eu tinha notado que em todas as comunicações dadas pelos espíritos, não se tratava senão da moral cristã, pregada pelo Cristo, e que nunca se falava da lei de Moisés. No entanto, eu dizia a mim mesmo que os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, me pareciam ser o fundamento da moral cristã, que o Cristo poderia ter ampliado o quadro
e desenvolvido suas consequências mais do que os germes que estavam na lei. Então, me perguntei se a menção tantas vezes repetidas da moral do Cristo, embora a de Moisés não lhe fosse estranho, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante, a cristã, né? A gente vê que muitas comunicações eram de santos da igreja, né? Santo Agostinho, né? São Luís, né? Então ele estranhou isso, né? E aí ele acreditou, assim como ele, que professava a religião israelita, né? As comunicações dos espíritos na codificação espírita estavam mais ligadas a Jesus, porque os espíritos eram ligados à religião cristã, né? Então deu para entender até aí. E se elas não seriam uma lembrança das ideias terrenas, né? Então é isso que ele traz, que ele questiona. Dominado por tais pensamentos, evoquei meu espírito protetor, que foi um dos meus parentes próximos e se chamava Mardoché. Eis as perguntas que lhe dirigi e as respostas dadas por ele. Então vamos lá. Então deu para entender bem, né? A dúvida dele, né? Com completo fundamento. Ele achou estranho que, no entendimento dele, mais ampliado, né? Ele mesmo sendo israelita, ele não desprezava o espiritismo que nascia, né? Ele compreendia que era uma doutrina baseada na moral cristã. Mas ele, no entendimento dele, ele achava que devia se falar das leis, da lei de Moisés, né? Que no entendimento dele era a base da moral, né? E depois o Cristo viria a aperfeiçoar. Eu acho que ficou bem claro isso, né? Então vamos lá às perguntas que ele dirige ao seu espírito protetor. Em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. Que devo pensar disto? Então a pergunta dele está bem clara. Aí vamos ver o que o espírito protetor dele responde. Sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar a todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então a gente vê pela primeira resposta do espírito protetor dele, que é um espírito que entende bem, né? Você vê que o que ele fala está bem alinhado com o que os espíritos e Kardec falam sobre Jesus na codificação, né? Porque no Novo Testamento, olá, Dirana, bom dia para você também, tá? Seja bem-vindo aí ao nosso estudo. Qualquer dúvida, escreve aí para a gente, ou qualquer contribuição, tá bom? Então, a gente vê que ele entendia bem já os princípios da codificação espírita, né? Não era apenas um espírito que vinha trazer a sua opinião. A qualidade de espírito protetor, ele já estava alinhado com esferas superiores no mundo espiritual, né? E talvez, como não foi declinado o nome dele, ele tivesse bem conhecimento do que estava ocorrendo naquele momento, né, em 1861, em que a doutrina
se desenvolvia, né? Então, aí ele continua. É a lei do progresso, né? A lei moral do Cristo, a que ele está se referindo, a qual está submetida à natureza. E o Espiritismo é uma das forças vivas de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. Então, olha, interessante como ele afirma, né? Que o ensino moral do Cristo, as leis morais que Jesus ensinou, lá, trazida desde Moisés, dos 10 mandamentos, né? É bom deixar claro isso, né? Quando a gente fala da lei moral do Cristo e vai puxar do Antigo Testamento, a gente se refere aos 10 mandamentos, né, pessoal? A lei mosaica, né, constituída lá de 613 artigos, ela se aplica, como o próprio Espírito vai falar aqui, né, se aplica aos espíritos encarnados e desencarnados à época de Moisés. Então, o que o Cristo disse que veio resgatar, né, quando ele disse que não veio destruir a lei, ele se refere aos 10 mandamentos, tá, pessoal? Só para a gente lembrar disso, a gente não esquecer, tá? Porque a gente vê muitos estudos aí do Antigo Testamento, e aí a gente tem que buscar encontrar o sentido disso, né? Entre nós espíritas. Muitos estudam lá os Antigos Testamentos, não que sejam importantes, mas lembrando que os espíritos de Kardec afirmaram várias vezes, né? Os ensinos trazidos por Deus, né? Enviado pelos espíritos, Jesus e os espíritos que Jesus escolheu para trazer na Terra, eles são enviados de acordo com as condições dos espíritos naquele momento, né? naquele flash de tempo. Tá? A gente não pode esquecer disso. Então, não adianta eu querer aplicar a lei mosaica nos conceitos de hoje para a gente, né? Nem o Novo Testamento, né? A gente lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, o que Kardec fala, né? Ele divide o Novo Testamento em 5 partes, lembram disso? E aí o que ele fala? Ficaremos apenas com o ensino moral do Cristo. Ou seja, ele não abraçou todo o Novo Testamento. E lembrando que isso não foi a escolha isolada de Kardec, não é, pessoal? Kardec estava assessorado pelos Espíritos e pelo próprio Cristo. A gente lembra disso, né? Jesus, na figura do Espírito de Verdade, supervisionou pessoalmente toda a codificação. Tudo que Kardec escrevia, ele corrigia, ele participava. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Então, o Espiritismo, ele também não vê, como a gente também vê estudos espíritas aí, né? Estudando o Novo Testamento, lá, que se constitui dos apóstolos, né? Os quatro apóstolos, e das cartas de Paulo, que constitui 65% do Novo Testamento, são as cartas de Paulo. E há muitos estudos sobre isso, né? E a doutrina espírita, quem já estudou ela por completo, vai ver que o ensino moral do Cristo, o que Kardec traz? Passagens do Evangelho, né? E Kardec ele fala sutilmente lá por que escolheu o ensino moral do Cristo, né? Porque as outras coisas estão sujeitas a falhas, né? Ele não desdenha, né? Porque ele não queria criar um conflito naquele momento lá de tempo com a igreja, né? De ser até rude, mas a gente entende que hoje, pelo estudo, né? O estudo não religioso, mas o estudo científico das escrituras, nos mostra que houveram falhas, né? Desde os livros
do Antigo Testamento, né, que, segundo eles, é atribuído, todos foram escritos por Moisés, e a ciência mostra aí que não foi, né, que essas pessoas estudam profundamente, têm conhecimento, não tem viés religioso ou partidário nesse sentido, assim como o Novo Testamento, né, tanto que está lá Evangelho segundo Mateus, né, porque os originais se perderam logo no início, porque foram escritos em material não duradouro, né? Então, o que foi feito foram cópias. E a gente sabe que muitas dessas cópias foram feitas por copistas. E muitos desses copistas, eles eram analfabetos. Eles só copiavam o que estava escrito. Então, imagine, né, o que pode ter acontecido. Então, num estudo mais aprofundado, a gente vai entender por que Kardec fala isso, certamente orientado pelos espíritos e pelo próprio Cristo, né? Que o espiritismo não tinha o objetivo de trazer todo o Novo Testamento, muito menos o Antigo, né? A não ser os 10 mandamentos que Kardec vai citar, por conta de que ele, como um todo, não tinha fidedignidade para ser trazido, né? Não traduziam toda a verdade. Então, a gente tem que ficar claro nisso, sem desmerecer quem quer estudar com o objetivo de estudo, mas não de querer aplicar, né? Porque o que vem enviado pelo Cristo? O Consolador. É o que ele afirma lá há 2000 anos, né? Ele veio trazer a lei de amor, de justiça e caridade, né? Essa era a missão dele. Ele veio, mas ele anunciou que seria necessário que viesse o Consolador, né? E por quê? Porque ele mesmo explica, né? Porque nem todos tinham condições de entender o que ele tinha para dizer naquele momento. Então, precisava os espíritos maturarem alguns séculos, né? Amadurecerem, virem outros espíritos, né? Que a população, na época de Jesus e até a época de Kardec, século XIX, houve um aumento muito grande. Então, da população tanto de encarnados quanto de espíritos na Terra, né? Então, Jesus entendia, né, sabendo do que aconteceria para frente, pela sua elevação moral, seu espírito puro, né? Ele sabia que a sua doutrina como um todo, o seu ensino moral, ele seria complementado com o Consolador. Tá certo, pessoal? Então, hoje, quem quer seguir, quem se diz cristão e quer seguir o Cristo, espírita, né? Abraça a doutrina espírita como a lei moral do Cristo. Tá? Os católicos, evangélicos, né? Os outros cristãos vão abraçar lá o Novo Testamento. E a gente entende bem por que nós não abraçamos como um todo o Novo Testamento. Então, eu sempre falo isso, né? Que a gente detém um tempo para estudos dessas obras, tanto o Antigo Testamento, a gente vê estudos aí, no YouTube, tem vários, de espíritas, né? Quanto do Novo Testamento, não, mais uma vez repetindo, né? Não tenho nada contra que se estude como conteúdo histórico, tá, pessoal? Mas não querer aplicar no momento atual. O momento atual, para nós espíritas, é a codificação espírita. Isso tem que ficar bem claro. E o Espírito vai falar isso aqui para a gente, né? Então ele continua. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade das quais eram precursores. Então, está claro isso, pessoal? As ideias, elas vão sendo desenvolvidas, né? Moisés trouxe lá a iniciação, a questão do Deus único, né? E ele teve que trazer os seus mandamentos para um povo endurecido daquela época, né? Então, se a gente for ver estudar um pouco de teologia, a gente vê que hoje os israelitas
eles não professam os 613 mandamentos de Moisés, né? Está lá na casa dos 200 e pouco. Porque eles mesmos entenderam que não se aplica mais aos tempos atuais, né? Então, para eles, isso. Então, imagine nós querer estudar isso e querer aplicar na nossa vida. Estudar como conteúdo histórico, maravilha, né? Nós estudamos a história de uma maneira geral, como conteúdo, mas não para querer aplicar. Aplicar em nossas vidas, para o espírita, é a codificação espírita. Isso tem que ficar bem claro para a gente, tá, pessoal? Porque a gente vê as coisas sendo invertidas aí, né? Então, aí, continuando. Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Olha o alerta que o Espírito traz. Não. Para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões, a fim de que possam atrair a atenção das massas. Mas uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e estes se ligarão a uma ciência que lhe dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Então, aí ele traz um alerta, né, de que não será fácil. É o que a gente vê. Kardec, isso aí foi em 1861. Kardec, até a sua desencarnação em 1869, ele enfrentou essa luta. A gente conhece bem, né? E a despeito de ter toda uma pleia de espíritos assessorando ele, mas o que estava encarnado ali de testa de ferro era ele, né? Então, certamente ele atendeu a expectativa de Jesus, porque o Cristo confiava em Kardec, né? Um espírito que há muito tempo, uma jornada longa com Jesus. E, sem sombra de dúvida, um espírito que já estava no seu nível de evolução muito próximo ao Cristo, né? Para receber uma missão dessa e outras missões de outras encarnações que Kardec teve, né? Lá como Elias, João Batista e assim por diante. Então, peças fundamentais da história da humanidade, de figuras que necessitavam uma plena consciência, uma plena confiança de Jesus para missões tão importantes. E finalizando com essa, né? Lembrando que depois disso não tem mais anunciação nenhuma, tá, pessoal? Como fala lá, a codificação espírita está na lei divina. Isso é muito importante, tá? Diferente das outras religiões que possuem seus livros, né? A própria Torá, né? Israelita, o Novo Testamento, dos Evangelhos, né? Assim como das outras, o Corão, dos muçulmanos, foram obras escritas pelos homens, né? Segundo eles, com inspiração divina, né? Estudando a teologia, a gente vai ouvir isso, né? Mas a doutrina espírita, ela vem essencialmente ser uma inspiração divina. Ela foi trazida pelos espíritos, né? Orientada pelo próprio Cristo e codificada por um espírito de alta envergadura espiritual, né? E, como o Espírito falou, né? Essa doutrina, ela está nas leis divinas. Ou seja, até a gente clarear isso, né, pessoal? Porque a gente vê aí tendências espíritas, companheiros que falam que Kardec tem que ser atualizado, né? Então, assim, é desconhecer Kardec, né? É desconhecer a doutrina espírita. Kardec vai dizer que é óbvio, ele vai falar isso, né? Que o espiritismo não trouxe tudo. Isso mesmo, né, Dirana? É a situação do mundo daquela época, né? Então, esses ensinos, eles são fundamentais para a nossa vida presente, né? O Espiritismo, o Consolador Prometido, ele veio trazer o que a gente necessita para esse momento, né?
e ter essa consciência de que essa doutrina realmente ela é divina, né? Para a gente não ter dúvidas e não alimentar e dar crédito a essas ideias de colegas, né? Eu chamo colegas porque se dizem espíritas e que defendem que Kardec tem que ser atualizado, né? E ele vai dizer, como eu estava dizendo, né, que o Espiritismo não disse tudo, é óbvio, né? Não disse tudo por quê? Porque também o ensino vem de acordo com a capacidade dos espíritos que estão encarnados. Então, obviamente, eles não vão dizer tudo, porque nós não temos condições, lá desde o século XIX, quando ela veio, e vai perdurar, né? Porque o tempo espiritual não é nada comparado com o nosso. Ela veio também para o entendimento da nossa época, né? E é óbvio que existem umas coisas, a gente não tem a menor dúvida disso, né, pessoal? Ninguém tem a pretensão de admitir que a doutrina vai trazer todo o conhecimento. É óbvio que não. Nós temos uma jornada imensa aí de aprendizado. Muita coisa. Mas o que Kardec afirma? Que outras coisas virão sim, mas não podem contradizer o que já foi dito. Isso é muito importante, pessoal. A gente não pode dizer, não pode esquecer, né? Pessoas aí que questionam Kardec, questionam os espíritos, né? Então, essas pessoas têm que fundar uma outra religião, porque não pode se dizer espírita, né? Porque se Kardec afirma que outras coisas podem vir, como a gente vê muitos livros aí, muita literatura espírita, que os espíritas veneram e que contrariam a própria doutrina. Tá? Então, isso é importante a gente não esquecer, tá bom? Não que eu seja contra, mais uma vez, pessoal, todo mundo é livre. Kardec sempre, eu me faço referência sempre a ele, né? Que todo mundo é livre para ter o seu entendimento. Mas para eu me dizer espírita, eu tenho que ter conhecimento da doutrina que eu estou abraçando. Isso é muito importante. Para eu não divulgar erradamente e trazer entendimentos equivocados da doutrina. Tá certo, pessoal? Isso é fundamental. Então, a gente vai ficando por aqui hoje, né? Está terminando o nosso tempo. E na semana que vem a gente continua com esse texto, né? Que é muito bom. Quem tiver um tempinho lá, aí dá uma olhadinha lá na revista de março de 1861. Então, que Jesus nos abençoe. Um bom final de semana para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.